Nós iremos dar continuidade à exposição da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso 8, mas iremos nos deter da exposição do verso 1 ao verso 4. Entretanto, como referido, faremos a leitura até o verso de número 8 deste capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, dando assim continuidade à exposição da semana passada. Ouçamos então com atenção. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Até aí a leitura da palavra. Nós iremos refazer a leitura do verso 1 ao verso 4, em seguida iremos pedir a bênção de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Até a leitura da exposição, oremos mais uma vez. Senhor, nós suplicamos a bênção do Senhor, não somente sobre a leitura, a audição da Tua palavra bendita, mas a explicação e a aplicação dela. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vimos, irmãos, e como temos visto nos domingos anteriores, o apóstolo Paulo escreve esta sua primeira carta a Timóteo, sendo esta carta designada como carta pastoral, assim como a segunda carta e assim como a carta escrita a Tito. Estas três cartas, portanto, são conhecidas como cartas pastorais, pois o apóstolo, por inspiração divina, escreve a estes homens dando instruções a respeito de como se deve proceder na casa de Deus. As suas primeiras instruções, aquilo que vimos no capítulo 1, se referem à preocupação que o apóstolo tem e a preocupação que ele teve ao deixar Timóteo na igreja de Éfeso, pois esta é a igreja a qual Timóteo, o evangelista, está a pastorear, é que ele não somente ensine a verdade apostólica, a verdade cuja instrução veio do próprio apóstolo Paulo, que foi designado pelo próprio Deus para pastorear a sua igreja, para pregar o evangelho do Deus eterno,
E Timóteo era um jovem pastor muito bem instruído. Entretanto, a igreja de Éfeso, ela estava a passar por grandes dificuldades, pois na própria igreja, entre os seus membros, haviam mestres que estavam a ensinar doutrinas distintas da doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo e, de uma forma geral, pelos apóstolos e pelos profetas. Então, sobre este fundamento, o evangelista Timóteo não somente deveria instruir a igreja, mas combater o erro. E o apóstolo Paulo diz claramente, conforme já vimos no capítulo 1, que ele deve combater o bom combate. Portanto, fica claro que é uma guerra, que há uma luta espiritual no meio do povo de Deus. E isto não era uma especificidade daquela época ou daquela igreja, mas é algo que ocorria e continua a existir nos nossos dias. Portanto, os evangelistas, os pastores, os mestres, devem em cada igreja local ter a preocupação de instruir o povo de Deus nos caminhos do Senhor e de pregar, sobretudo, o evangelho, conforme nós temos no Antigo e no Novo Testamento, conforme a instrução dos apóstolos e dos profetas, e não somente isto, estar atento às heresias que por vezes penetram nas igrejas. Então, com base nisso, e depois destas instruções gerais dadas a Timóteo, o evangelista, Paulo agora inicia uma série de instruções a respeito de como ele deve proceder na casa de Deus de forma prática, em especial com relação ao culto público, a assembleia que se reunia para adorar o Senhor, para ser instruída e para ser edificada. A sua primeira preocupação, conforme ele próprio diz no verso 1 deste capítulo 2, se refere à oração pública. Embora estas verdades tenham uma aplicação geral para cada um de nós individualmente, e tudo isto deva ser aplicado também em nossos lares, como indivíduo e como família, o contexto aqui, mais específico, está relacionado com o culto público, com a adoração. Oração, portanto, é um dos elementos do culto, assim como pregação, assim como o cântico, assim como a leitura da palavra, assim como a bênção apostólica, assim como os batismos, assim como a ceia do Senhor. E observem, portanto, a preocupação do apóstolo Paulo, depois de fazer referência à excomunhão de Himeneu e Alexandre, dois dentre os diversos mestres que estavam a blasfemar e a ensinar em verdades a igreja de Cristo. Portanto, quando ele fala de oração, ele extrai aquilo que ele nos ensina e nos instrui aqui, a partir das verdades ditas no capítulo 1, em especial aquilo que ele diz no final do capítulo 1, ao se referir à excomunhão de dois dentre aqueles. Observe que o primeiro verso do capítulo 2 diz: antes de tudo, pois, exorto. Esse pois faz uma ligação às verdades ditas no verso anterior, em especial aquilo que acabamos de fazer referência. Observemos, portanto, estas instruções que nos são dadas quanto ao culto público, em especial no que diz respeito à oração pública. Antes de tudo, verso 1, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, diz
o apóstolo Paulo neste verso. Observe que ele nos diz de forma muito clara que, em primeiro lugar, é isso que significa antes de tudo, a prioridade, no caso aqui dessa instrução dada a Timóteo e, obviamente, a igreja de Éfeso, é que eles tenham como prática pública, no culto, na adoração, as orações. Esta deve ser a preocupação do evangelista, do pastor Timóteo, para com a igreja de Éfeso. Esta deve ser a preocupação da igreja de Éfeso, que tenha como prioridade as orações diversas. Ele diz, antes de tudo, pois exorto. Esta exortação é a mesma palavra que é utilizada diversas vezes e que também é utilizada no capítulo 1, quando ele admoesta, quando ele adverte, quando ele estimula, quando ele chama a atenção de Timóteo. Portanto, é mais uma chamativa, uma chamada à atenção de Timóteo quanto à maneira com a qual ele deve proceder com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta primeira atitude prática da parte do líder daquela igreja, da parte de Timóteo, e por tabela a todos os demais líderes daquela igreja em especial, e em especial, conforme já fizemos referência no culto público, é que a prática daquela igreja seja súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isso é importante porque ele vai repetir por algumas vezes nos versículos que lemos, os 8 versículos, esta palavra todos os homens ou homens. A palavra homens aqui utilizada, diferentemente do versículo de número 8, se Deus quiser, chegaremos lá para fazer a exposição, é uma palavra usada no sentido geral. Todos os homens de uma forma geral. As palavras súplicas, orações, intercessões, são 3 palavras utilizadas no sentido de oração. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Ela pode ter alguma diferença específica? Sim, parece que sim. Mas o propósito de Paulo não é propriamente fazer essa distinção. Mas ele quer, na verdade, fazer referência a todo tipo de oração. Quando ele diz, antes de tudo, que se use a prática de súplicas, a palavra súplicas tem um sentido mais específico, de uma oração mais específica. A palavra orações tem um sentido mais geral, orações num sentido mais diverso, mais gerais. Então, diferentemente de súplicas, ela tem este sentido de qualquer tipo de oração. Intercessões normalmente é utilizada quando nós oramos em favor dos outros, mas nós não devemos nos apegar a esses detalhes, porque parece não ser o interesse de Paulo se apegar aos detalhes. Ele apenas quer dizer que da mesma forma que nós oramos em favor dos crentes, daqueles que já são do Senhor, todo tipo de oração que fazemos, súplicas, orações, intercessões e ações de graças, também, da mesma forma, nós devemos fazer pelos descrentes. Os descrentes não estão isentos, ou nós não estamos desobrigados a orar pelos descrentes, muito pelo contrário. Se nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos também orar por eles,
pois a oração é uma demonstração prática de que de fato amamos. Se nós não oramos por alguém, é um mau sinal. Em especial alguém da família, alguém da igreja. Se temos qualquer dificuldade neste sentido, é porque há algo em nosso coração que precisa ser tratado. O apóstolo Paulo, portanto, ele diz que da mesma forma que nós oramos pelos crentes, pelos entes queridos, por aqueles que nós temos alguma simpatia, nós também devemos orar pelos descrentes. E que descrentes? Todos os descrentes. Ele aqui não faz distinção. Por isso que ele diz em favor de todos os homens. E conforme fizemos referência, todos os homens têm um sentido geral. Todo e qualquer tipo de pessoa, independente da sua idade, independente do sexo, independente da sua posição social, nós devemos orar por todos os homens. E observe que ele não faz referência a orações imprecatórias, ou seja, orações de maldição contra as pessoas. Ele diz em favor de todos os homens. Uma oração ou orações ou tipos de orações que são favoráveis às pessoas, mesmo sendo descrentes, mesmo que não tenhamos simpatias por estas pessoas. A prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças são referidas no sentido de que nós devemos orar por todos, indiscriminadamente. Obviamente, o todos aqui não pode ser todos no sentido absoluto, porque senão nós teríamos que orar pelos mortos, porque mortos, se não são hoje, foram homens, foram pessoas, e na verdade ainda são. Outra coisa, nós temos hoje, segundo dizem, a gente não pode acreditar em tudo que dizem, não é? Mas segundo as estatísticas, 8 mil milhões de pessoas no mundo, ou seja, 8 bilhões de pessoas. Obviamente não tem esse sentido absoluto de cada indivíduo que há no mundo. Nós não temos condições de orar desta forma. Então é mais do que claro que todos os homens há um sentido mais amplo, todas as pessoas no sentido geral, e favoravelmente a elas, e mais especificamente aqueles que não são crentes. Nós devemos orar também pelos descrentes, inclusive em ações de graças, que é a quarta, ou quem sabe terceira, das 4 palavras aqui referidas, dando graças a Deus ou suplicando a graça de Deus sobre estas pessoas. É isto, portanto, que introduz este capítulo, uma instrução a respeito da oração pública, a oração feita por parte da igreja e da oração feita por parte da igreja em benefício de todas as pessoas, no sentido mais genérico, mais geral, todos os homens e de forma favorável. A partir do verso de número 2, ele é um pouco mais específico, mas também não absoluto. Ele vai nos fazer referência à liderança civil, embora isso se aplique também à liderança religiosa, mas de uma forma mais específica, já que ele faz uma referência a todos os homens de uma forma geral, especificamente aos descrentes, porque seria natural que nós orássemos uns pelos outros. Ele vai fazer referência às autoridades civis, e nisso se inclui o presidente da Câmara de Braga, o presidente de outras câmaras, os prefeitos, o presidente do clube, os chefes de família
de uma forma geral, os governantes, de uma forma geral, primeiro-ministro, presidente, governador, vereador, deputado, senador, forma com a qual nos referimos lá no Brasil, porque ele nos diz, em favor dos reis, verso 2, e de todos os que se acham investidos de autoridade. Observe o que diz Romanos no capítulo de número 13. Um texto bastante conhecido nosso. Romanos, no capítulo 13, faremos a leitura dos 6 primeiros versos. O apóstolo Paulo, dirigindo-se àquela igreja, dirigindo-se aos romanos, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque, ele repete, são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, que é o serviço de Deus. Se elas não fazem isso, elas incorrem numa situação muito séria e muito complicada. E, de fato, parece que muitas autoridades, talvez a maioria delas, autoridades civis, de fato, não se sujeitam à ordenação que Deus deu a estas pessoas neste encargo. Mas aí o problema é dela, a ser resolvido com Deus. A nossa obrigação, independente de quem seja a autoridade constituída, é de orar por elas. E, de certa forma, Deus também nos castiga ou nos repreende quando estas autoridades constituídas não atendem ao chamado de Deus. Porque muitas vezes nós nos esquecemos, por negligência ou outra coisa qualquer, por ódio, por raiva, por rancor, as autoridades constituídas, porque de fato muitas, usando um termo mais geral, não prestam, fazem aquilo que não é reto diante dos olhos do Senhor. Entretanto, nós sabemos que Deus é o vingador, não somos nós. A nós cabe-nos orar, e todo e qualquer tipo de oração, as mesmas orações feitas pelos irmãos, devem ser feitas pelas autoridades. Esta é uma chamada de atenção a todos nós, especialmente nos nossos dias conturbados, não é? Conturbados, os dias os quais vivemos. Agora veja o primeiro interesse, ou o primeiro porquê, ou a primeira razão pela qual nós devemos orar pelas autoridades constituídas, os que se acham investidos de autoridade. O propósito
Primeiro propósito apresentado, o primeiro objetivo, Paulo vai nos falar do objeto, que são essas autoridades constituídas, assim como os homens de uma forma geral, e o seu objetivo. Nós temos o objeto, nós temos o objetivo. A razão é aqui apresentada na metade deste verso 2, para que, observe agora que ele vai se voltar para a igreja. A igreja é beneficiada quando a igreja ora pelos descrentes, em especial, no caso aqui, pelas autoridades, porque ele diz, para que vivamos, nós crentes, ele se inclui, vida tranquila e mansa. Que beleza, que maravilha, não é? Com toda piedade e respeito. Aí a gente já tem alguma dificuldade, pois ele fala de piedade e respeito. Portanto, viver vida tranquila e mansa não é viver, para quem gosta, numa praia, com sol, com um mar bonito, tomando água de coco, como normalmente costumamos fazer referência, nós que somos de lugares mais tropicais e que tem sol. Não é esse o propósito, embora até isso, por tabela, possa ser decorrente. Mas, obviamente, Paulo não faz referência a isso. Viver uma vida tranquila e mansa como cristãos. Porque ele diz com toda piedade e respeito. Piedade, uma vida pia, piedosa para com Deus. E uma vida mansa, sem conflitos, sem guerra e com a liberdade de se pregar o Evangelho de Deus, porque mais adiante ele vai falar a respeito disso, está no contexto desta passagem que lemos. Então, uma vida pia diante de Deus, em família, como indivíduo, na sociedade, em especial, como é o contexto aqui, como igreja. A liberdade que temos, hoje parece que vivemos num meio de censura e ela se alarga e ela vai chegar até nós. Mas nós temos a responsabilidade de pedir a Deus que não nos deixe viver uma situação a qual nós não fazemos ideia. Temos liberdade demais às vezes. Viver, portanto, vida tranquila e mansa, porém com piedade e respeito, e não de braços cruzados, vivendo como queremos viver, mas debaixo da autoridade divina, com toda piedade e respeito, diz o apóstolo Paulo. Piedade e respeito só são possíveis mediante a submissão à vontade de Deus e à sua santa lei. E Deus, conforme lemos de forma mais clara e mais explícita lá em Romanos, ele põe a autoridade civil sobre nós, inclusive cristãos, para que ela possa refrear o mal moral, ético, castigar os malfeitores e desta forma, sendo freio de Deus, possamos viver uma vida mansa e tranquila. Deus usa as autoridades constituídas para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. São ministros de Deus, colocados com este propósito. É um motivo, primeiro deles, para que oremos pelas autoridades constituídas e por todos os homens de uma forma geral. A segunda razão, o fundamento disso, é dado no verso de número 3. Ele diz isto, que ele acabou de referir, claro, tendo tudo aquilo que foi dito no verso 1 e também no verso 2, mas em especial aquilo que foi referido no verso anterior. Isto é bom. Isto é bom.
mas não somente bom. Porque há muitas coisas boas, do ponto de vista humano, que não são aceitáveis diante de Deus. Mas isto de orar pelas autoridades constituídas, delas serem um freio na sociedade para castigo dos ímpios e para alívio daqueles que praticam o bem, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Em outras palavras, isso é agradável a Deus, é como um aroma agradável. Isso sobe como fumaça daquelas referidas no Antigo Testamento, apontando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, para a sua obra redentiva. É agradável a Deus. Isso sobe como um aroma agradável, aceitável a Deus. E a Bíblia e também o Novo Testamento, o tempo não nos permite, vai fazer várias referências e usa o termo aceitável ou agradável, de várias coisas que são agradáveis a Deus. De uma forma geral, aquilo que é agradável a Deus é aquilo que está prescrito na sua palavra. São seus preceitos. E um dos seus preceitos, um dos nossos deveres é orar pelos descrentes. Ele faz uma referência a Deus, nosso Salvador. Ele poderia utilizar qualquer outro atributo, mas ele utiliza o termo Salvador, porque a preocupação dele nestas orações é inclusive pela salvação dos ímpios, pela salvação daqueles que são descrentes, daqueles que não são do nosso meio. E ele faz uma referência a todo tipo de gente. E todo tipo de gente é todo tipo de gente. Todas as pessoas, a humanidade de uma forma geral. Porque esse é o propósito. Por isso que ele diz, Deus, nosso Salvador, Salvador do seu povo, é Salvador da sua igreja, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas nós não éramos, pelo menos parte de nós, é o meu caso, ovelha de Deus. Alguém intercedeu por mim, com toda certeza, e também me trouxe o Evangelho, talvez seja o seu caso. Por isso que nós devemos orar por todas as pessoas e todo tipo de oração. Por último, o verso de número 4. Ele fala mais uma vez do desejo, da vontade, do prazer de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, diz o apóstolo Paulo. Os irmãos têm acompanhado a exposição do verso 1, do verso 2 e do verso 3. Tendo acompanhado e tendo compreendido o que já foi dito, nós não podemos interpretar todos os homens de outra forma. É todo tipo de pessoa. Não há um grupo específico. Não há uma etnia específica. Não há uma nação específica. Portanto, todos os homens é no sentido geral. Todas as pessoas. Obviamente, não é uma referência à humanidade. Porque se Deus quisesse salvar a humanidade, o seu desejo iria prevalecer e a humanidade toda seria salva. Nós não somos universalistas. Nós não cremos que a salvação é de todos. O seu nome será Jesus, disse o anjo, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Portanto, os únicos que serão salvos
serão aqueles a quem o Senhor, de fato, pelo seu Espírito, havendo sido eleitos antes da fundação do mundo, serão salvos. Mas o apóstolo Paulo está falando das orações, e das orações no sentido mais geral, por todo tipo de pessoas. Portanto, Deus não privilegia, não serão dentre os da humanidade apenas os homens, os machos, que serão salvos, ou as mulheres, ou aos jovens, ou os adultos, mas todos em um sentido amplo, geral, e não específico, porque esta é a vontade de Deus. Isso fica claro em diversas passagens bíblicas. Eu acho que não vale a pena a gente estar citando tantas passagens bíblicas que fazem referência à especificidade dos eleitos. Portanto, todos os homens só pode fazer referência àquilo que já fizemos referência no versículo 1, um sentido mais amplo, mais geral. Mas, por exemplo, Romanos 9, a partir do verso de número 15, até o verso 22, para pegarmos um pouco mais de contexto. Romanos 9,15 diz assim: pois ele diz a Moisés, se referindo a Deus, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver, for da minha vontade, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, conclusão, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ele fala do querer de Deus, da vontade de Deus. Verso 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por quem me fizeste assim? Ou não tem oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Eu vou ler o seguinte: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então a referência a todos os homens que Deus quer é todos os homens dentre os judeus e todos os homens dentre os gentios. Alguns dentre os gentios, alguns dentre os judeus, mas não todos no sentido absoluto. Os irmãos, para encerrar, lembram de João 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Ele não ora por todos. Ele ora pelos seus, por aqueles que o Pai lhe deu, conforme o Evangelho de João, no capítulo 5, ele também faz referência a isto. Portanto, eu creio que a igreja está bastante amadurecida para entender que não é da vontade de Deus que absolutamente todos os homens
sejam, e cada um individualmente sejam salvos. Porque se assim o fosse, certamente eles estariam salvos. E certamente não haveria inferno, condenação, onde infelizmente alguns estão a aguardar serem lançados com os corpos físicos no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a vontade de Deus sempre prevalece. Portanto, o desejo de Deus é que, dentre a humanidade, não somente judeus, a igreja de Éfeso havia muitos judeus, mas também dentre os gentios, muitos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso há de ocorrer. E nós somos um instrumento disto. Não só a pregar, anunciar o Evangelho, em especial no culto público, por meio da pregação, mas também das orações. E qual o propósito? Acima de tudo isso, já foi referido no verso de número 3, isto é bom e aceitável diante de Deus. Esse é o principal propósito. Viver vida mansa e tranquila é decorrente disso, mas o propósito é a glória de Deus, ao anunciar o Evangelho. A oração faz parte disso. Portanto, igreja, nós temos que levar a sério as orações públicas, não somente feita no culto solene, mas também nas nossas reuniões de oração. Porque o contexto aqui é público. Se houver algo que de fato nos impeça, é com Deus, Ele saberá. Mas se não houver, qual é o motivo? Se a nossa obrigação, nosso dever, o dever dado a Timóteo e à igreja de Éfeso, é orar por todos os homens, inclusive para a salvação dela, inclusive para o nosso benefício por meio dela, que é ministro de Deus, as autoridades constituídas, por que isso é tão difícil para mim e para você? Por quê? Será que nós estamos vivendo uma vida mansa? Talvez sim. E piedosa? Talvez nem tanto. Mas o propósito é este. A liberdade que temos é esta. Se porventura vivemos vida mansa e tranquila, talvez falte mais piedade e temor e respeito. Então, o nosso clamor como igreja é que Deus se apiede de nós, que Deus nos desperte, porque nós não somos um clube social, nós não somos um Rotary Club, uma comunidade evangélica, no sentido que muitas vezes é usado. Nós somos o povo de Deus, que se coloca debaixo da autoridade divina, debaixo de um dever que é da liderança, de forma especial, há um peso maior, mas de todos nós enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor então tenha misericórdia de nós e me desperte, e nos desperte para isso, para a glória dele, para que o Evangelho seja anunciado, pois ele é nosso Deus e o nosso Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.